O problema maior, Magneto disse, é entender como e por que nós fomos divididos. E por que um assassino é membro do nosso grupo, Espectro complementou. Assassino? Eu já matei, mas nunca assassinei. Ao contrário de alguns de vocês, ao dizer isso, Magneto olhou diretamente nos olhos de Wolverine. Snicket. Wolverine estendeu as garras. Calma, Logan. Tempestade tentou apaziguar os ânimos. Encarando Magneto por sobre as cabeças dos X-Men, ela ergueu a mão com a palma voltada para o resto do grupo, como sinal para que mantivessem a calma. Lockheed pairava sobre eles, com as narinas fumegantes. Scott Summers, o Ciclope, podia ouvir o ruído dos repulsores do Homem de Ferro se energizando. Então Magneto disse: vocês trouxeram seu ódio com vocês. Talvez eu deva me assegurar de que o meu próprio suprimento seja adequado. Acho que ódio é algo que nunca te falta, Tempestade disse, e você está errado em presumir que alguém poderia trazer consigo tanto ódio quanto você. Está me dando um sermão, Ororo Monroe? Magneto perguntou. Quando você tiver visto o que eu já vi, poderemos conversar sobre ódio. Todos os X-Men já foram odiados. Magneto Scott finalmente se pronunciou. Somos mutantes, assim como você. E não vamos ficar discutindo isso enquanto estamos em uma nave de origem desconhecida no meio do espaço interestelar, sem a menor ideia de como chegamos aqui. Contenha-se. Scott sentiu a estranha sensação de submissão que sempre surgia nele segundos antes de Magneto liberar seus poderes, como se a própria realidade se dobrasse com o poder do magnetismo se concentrando. Isso é suicídio, Scott pensou. Estamos no espaço, e ele está prestes a implodir a nave ao nosso redor. Não faça isso, Magneto, ele advertiu, com a mão no visor que continha a força destrutiva de seus raios ópticos. 19 Simo. E por que não? Magneto retrucou. Devo esperar até que todos vocês se voltem contra mim? Prefere assim, Scott Summers? Eu não sou tolo, epa, calma lá, interferiu o Homem-Aranha. O que está a conte? Sendo aqui? Anglaublish, Noturno disse, professor. Todos se viraram para olhar a quem ele se referia, inclusive Magneto. Scott estava mais próximo do professor X, então podia ver melhor. Seu primeiro pensamento foi simplesmente: uau! Nada mais eficaz para interromper uma potencial luta do que ver um paraplégico se levantando da cadeira de rodas. Todos pararam. Scott afastou a mão do botão lateral de seu visor. Professor? Assustador, não é? Xavier disse. Eu mesmo não sei o que pensar disso. Como é que você, Colossus, estava estático, bem como todos os outros? Wolverine, como sempre, foi o que se recuperou mais rápido. Tichuk, ele disse, como é que você teve a ideia de se levantar? Xavier olhou para Wolverine um pouco mais demoradamente. Tempo suficiente para Scott se dar conta de que, primeiro, Xavier tinha uma resposta, segundo, ele não estava disposto a dividi-la com Logan, e terceiro, ele também não queria que os outros soubessem. No mínimo, Scott não gostava daquilo. Não mesmo. Nem um pouquinho. Aquele tipo de segredo não fortalecia uma equipe, ao contrário, era capaz de dividi-la. Ele e Xavier já haviam tido muitas discussões a respeito de liderança no passado, mas era crucial que, nas atuais circunstâncias,
todos ficassem no mesmo patamar. Não podiam se dar ao luxo de guardar segredos. Homem-Aranha era o único que não estava olhando fixamente para Xavier. Caras, ele disse, sei que ver Xavier andando é muito legal e tudo mais, mas poderiam dar uma olhadinha lá fora e me dizer se estão vendo o que estou vendo? 20 Dandy. Todos voltaram suas atenções para o domo transparente da nave. Se ter visto Xavier andando foi uma surpresa, o que viram lá fora os deixou estáticos. As estrelas estavam se apagando. O brilho delas foi diminuindo gradativamente, até se tornarem um borrão indistinto contra a escuridão do espaço, e então sumiram, uma após a outra, em grupos e aglomerados ao longo do campo de visão de 180º da redoma. Os heróis, estarrecidos, deixaram a briga com Magneto esquecida por enquanto. Apenas Scott não estava paralisado. Ele desviou o olhar da incrível visão de Xavier, que se encontrava em pé ao lado do restante deles. Aquela visão deixava Scott nervoso por razões que ele não conseguia identificar, e uma pergunta pairou em sua mente: Xavier está controlando as estrelas? Aquilo não era possível, e ele sabia disso, mas a coincidência, tão evidente naquela situação bizarra, fazia sua mente trabalhar incansavelmente em busca de padrões e ligações que o grupo pudesse compreender. 21 ou em RSE, conhecido tanto pelos amigos quanto pelos inimigos como Homem Molecular, assistia a uma galáxia inteira, milhões de estrelas, sendo lentamente aniquilada por uma onda de total escuridão, deixando apenas um único ponto de luz do lado de fora do hangar cercado pelo domo da nave e por dúzias de pequenos corpos celestiais, fragmentos, talvez, de planetas destruídos. Maravilhoso, ele pensou. Esse tipo de poder, eu não poderia fazer isso. Eu tenho poder sobre a estrutura atômica da matéria, até o último próton e elétron, mas manejá-la nessa escala. Mas ele podia imaginar como seria. A nave subitamente acelerou, mas eles não tiveram nenhuma sensação de movimento. Owen só sabia que estavam se movendo porque o único ponto de luz distante começou a aumentar rapidamente. A outra nave perto deles mantinha o mesmo ritmo, atravessando o espaço vazio no que devia ser a velocidade da luz. Em questão de segundos, o ponto de luz estava tão perto, que ele podia vê-lo como uma estrela solitária, a única sobrevivente de uma galáxia destruída. Ao redor dela, planetoides giravam, mas não em órbitas estáveis. Eles se aproximavam uns dos outros em movimentos incertos e violentos, rápidos e diretos demais para serem produtos da gravidade. Alguma força invisível os juntava, formando uma colcha de retalhos de planetas, composta de dúzias de pedaços de crosta e superfície do tamanho de continentes. Parece um quebra-cabeça, comentou o Destruidor, e o restante dos brutamontes da gangue da demolição, Massa, Bate Estaca e Ariete, GRU. N rira em concordância. Mas quem está juntando as peças? O poder, Doutor Destino disse. Incalculável, inconcebível. Owen assentiu. Se Victor Von Doom, uma das mais brilhantes mentes do mundo, achava que um evento era inconcebível, então ele estava testemunhando algo realmente extraordinário. Eles também estavam, pensou, completamente à mercê de quem, ou do que estivesse criando esse novo planeta.
Tá A triste, nave em cara. que Você tem que ficar estavam, longe de junto moto. da nave próxima, diminuiu a velocidade até entrar numa órbita estável ao redor do novo planeta, banhado pela 23 familiar luz amarela do único sol remanescentes cobrir algumas para ver familiar luz a navente e verificar se poderiam descobrir alguma coisa a respeito da outra nave e de seus ocupantes. A Asgardiana, Encantor, dissera a eles que havia sentido a presença de Thor junto a alguns outros heróis ali, mas ela não pareceu interessada em listar todos os passageiros. Preste atenção no que está fazendo, Creel. Owen escutou o doutor Octopus dizer. Ele olhou para cima, a tempo de ver Homem Absorvente brandindo sua bola de demolição na direção do irritado Dr. Octopus. Que tal se eu enfiar você e seus tentáculos na câmara de ar e abrir a escotilha, só para tirá-lo do meu caminho? Crusher Creel disse. 0. Que acha disso? Owen deu um passo para trás. Ele não tinha nenhum interesse em ver uma briga de egos feridos. Não quando aparentemente uma galáxia inteira havia desaparecido e um novo planeta surgia, construído com destroços trazidos de anos-luz de distância e agrupados ali. Que tipo de poder era capaz daquilo? Pare de pensar nisso, ele disse a si mesmo. Desistira de ser um vilão. Nem ao menos sabia por que estava ali, preso em uma nave espacial com os foras da lei mais perigosos da Terra. Por que nós estamos aqui? Creel e Octavius, já se preparando para lutar, não pareciam estar considerando o problema. Então um raio de energia atingiu o chão entre eles, e os dois cambalearam para trás. Owen se virou para ver Ultron. Owen já tinha ouvido falar do robô e de sua armadura de adamantium quase indestrutível. Mas ele e aquilo havia sido destruído, Owen tinha certeza disso. Ultron olhou para o grupo com seus olhos vermelhos e mecânicos e anunciou: Eu sou Ultron. Eu não compreendo os eventos que se sucedem ou como me tornei funcional novamente. E menos ainda como vim parar aqui com vocês. Mas isso é insignificante. Meu propósito é destruir a vida orgânica. Toda a vida atual. Ele ergueu as mãos metálicas, cintilantes de energia mortífera. Destino agarrou Owen e se aproximou, rosnando por entre os rebites de aço de sua máscara. Sua boca mal podia ser vista, e as pupilas brilhavam por trás das fendas retangulares da máscara. "24 Você. Owen RS. Você se denominou homem molecular no Pasro. Você não escapou da atenção de destino. Você tem o poder de conlar o Ultron. Não. Owen disse.
Eu desisti de ser o homem molecular. Sou Ena Zoen. Não faço ideia do que está acontecendo, e não sei como o acento agudo M pode destruir uma galáxia inteira desse jeito. Mas eu. Ele parou, porque estava a ponto de dizer: mas eu acho que posso render. Mas será mesmo que podia? Será que queria? Não. Ele não era esse tipo de monstro. Eu preciso do seu poder, Destino disse. De todos os presentes Nesmave, apenas você e Galactus podem enfraquecer Ultron. Galactus provavelmente não se importaria, ao que parece, então você deve fazer isso. Não, Owen recusou-se novamente. Meu terapeuta está em outra galáxia. Destino concluiu por ele, então se inclinou, aproximando-se um pouco, com o capuz verde escuro caindo sobre máscara. E eu estou aqui. Tá certo, tá certo. Entendi, Owen disse. Owen não queria fazer isso, mas deu um empurrão em Ultron. Foi N simples, fácil como limpar a garganta. As moléculas o obedeceram. Amantium era uma de suas ligas favoritas de brincar. Gostava do ar-ajo das partículas e dos padrões pelos quais elas eram interligadas. Ele assou Ultron ao alcance da bota de Galactus. Idiota, Ultron gritou. Ao esbarrar na perna de Galactus, lançou na descarga de energia que lançou a gangue da demolição para o outro lado da câmara central. Embora seja redundante usar a palavra idiota a se referir a seres orgânicos. O que é isso? A voz de Ultron mudou quando Galactus começou a levitá-lo com o der do pensamento. Ele foi erguido no ar, até ficar bem perto do rosto Galactus. A plácida expressão do gigante nunca mudava, mas ele ergueu a enluvada mão roxa. Você, organismo, Ultron disse. Você vai morrer por último, e lentamente. Não pense que seu tamanho vai. Raar RKK. Um
lampejo de luz reluziu no interior da nave e Owen desviou o mar, fechando os olhos para se proteger do clarão. O berro de Ultron. Vinte e cinco cuidadosamente do outro lado da sala. Todos tinham os olhos fixos em Owen e Destino. Por um instante, Owen considerou dominar todas as moléculas de Victor Von Doom para então separar umas das outras simultaneamente, mas resolveu afastar esse pensamento. Desta vez, falou com mais firmeza. Ninguém me diz o que devo fazer. Isso é o que Ultron pensava, Destino disse, mas deu um passo para trás, e foi nesse momento que a fenda no espaço surgiu. Já estavam perto o suficiente para que Ronde pudesse se vanquerer algumas das figuras que estavam na Tave Chuvilás. De havia visto a Clark brilhante na frente de Galactus, mas não conseguiria replicar o que retes acontecido. Depois que se recuperou da cegueira momentânea causada pelo brilhos, Richendes percebeu que a nave parecia intacta, e Otto uma house prateada canda de braços em meio a um grupo de vide. Enato, ele pensou. Ira já começaram aqui que tocamos conisgo evitar aqui. Era um bom presságis. Os que serão capazes de manter o sangue fito em situações difíceis te chamam chances de sobreviver. Olhem, Espectro chamou a atenção de todos. Ela estava em pé com seu uniforme preto e branco, na bonda de domo, observando a outra nave para tentar ver como era o novo planeta, agora que suas partes já haviam sido juntadas por seja lá qual força cósmica que havia acabado de extinguir toda uma galáxia. Reed não quis nem pensar se estariam ou não na Via Láctea, porque então ele começaria a pensar na Terra, e em Nova York, e em seu alho, Franklin, e em Susan. Dos integrantes do Quarteto Fantástico, apenas ela não estava ali. Por quê? A ouvir a exclamação de Espectro, ele olhou para além da outra nave, até uma pequena luz brilhante posicionada contra a vastidão de espaço.
Era impossível calcular a distância das naves contra aquele fundo de mais perfeito vazio. Na verdade, Reed tinha a sensação de que aquela distância não teria nenhum contexto ali. A percepção de distância entre os objetos requer dois objetos para se medir a escala. O olho de Reed era um objeto, certamente, mas e a luz, o que era? Aquilo parecia um ponto de pura luz se retorcendo, para o qual era impossível olhar diretamente através do material evidentemente polarizado do domo. Só você que pediu. Limpando minha água, tá? Parecia estar se movendo, mas poderia ser uma ilusão de ótica, o olho se esforçando para dar sentido ao que estava vendo. Reed observava, pensativo. Aquele pequeno ponto tinha de ser um pequeno rasgo no tecido do espaço-tempo, acima de sua perspectiva, tanto do novo planeta quanto do Sol preservado. Aquela era a única possibilidade. E, da existência do rasgo, Reed foi capaz de deduzir uma porção de coisas. Obviamente, a aniquilação da galáxia não havia sido um ato natural, mas Reed entendeu, também, que aquela destruição não havia sido o havia preservado deliberadamente aqueles fragmentos planetários e os adaptado a um novo propósito. Mandou que eu apostasse o carro. Eu não achei que fosse perder. Eu não sei como, mas ele trocou de carro. Troquei no meio da corrida. Cadê meu carro? Tá bem ali. Então uma voz falou, embora não de modo audível. Ficam os kits. Posso enterrar você no deserto e aí ficam os kits. Não ganharia dinheiro com isso. Reed não era teio a contatos telepáticos, mas aquilo era algo mais. Aquele Mustang que você detonou ontem. A mente que o cansara era tão diferente de sua própria, que ele não tinha certeza de aquilo era mesmo uma mente. Havia um sentimento de incrível vastidão, de antiguidade e poder que, entre eles, apenas Galactus poderia. Esta é Mataraca, um município localizado na Paraíba, a 120 quilômetros de distância da capital. Compreender. Eu sou do além.
ela desativa as fadas de Imediatamente, a mente de Reed ficou repleta de perguntas. Então ele único ser havia feito aquilo? Galáxia inteira, com exceto o de poucos fragmentos, para recombiná-los em uma massa planetar, e mantido uma única estrela para ancorar o planeta em uma órbita? Quem? Além do que? Dizem que é impossível, né? Nathalie está grávida de 5 semanas. Ela também fez, hein? E esse ser disse, porque ele compreende as relações espaciais do mesmo modo que as mentes humanas o fazem, ou será e estaria traduzindo, diminuindo a complexidade de uma realidade gentilmente incompreensível para seu próprio benefício? Pelo que você diz, esses mundos são todos bem diferentes. E eu conheço o filho que eu criei, ele não é assassino. Você tem certeza disso? Você faz parecer que este é o único mundo onde o Mark é bom. E você que é o vilão. O quê? Por isso você tá tão bravo. Porque você é o podre aqui e o Mark é o herói dessa vez. Você não sabe de nada! Beatriz Débora Seco anunciou o fim do casamento com Hugo Moura. Esse tipo de análise instantânea era natural para Reed. Subestime o poder da sua irrelevância, escreveu ele. Débora disse recentemente Um tipo de excesso que o relaxava. essas exposições que ela fazia da vida íntima do casal e que esse seria o principal motivo para o término. A assessoria de imprensa da atriz confirmou a separação. Os dois estavam juntos desde 2015. Ele, inclusive, se sentia desconfortável quando não ia a um problema difícil com o qual pudesse exercitar a mente. Uma vergonha ver a aporofobia aqui na praça, na frente do Capitólio. Aquela ação deixava seu cérebro com as turbinas a mil, como diriam por aí. Ender, a natureza do ser que enviava aquela mensagem poderia ser o meiro passo para conseguirem voltar para casa. Prefeitura de Porto Alegre retirar esse crime contra as pessoas. Ora! Qual foi o... Você não é como nós. O que é você? Ele tinha certeza disso. Você é uma ameaça para nós. Teria que denunciar você para o pastor. E então a voz continuou, e os questionamentos de Reed tomaram um rumo diferente. Se realizar manobras complexas como voar, a capacidade de combate fica quase zero. Já é tarde para você. É uma ameaça para nós. E você Destruam seus inimigos, e todos os seus desejos serão realizados. o dinossauro reinou. Eles surgiram em um mundo quase vazio. E colheram os frutos disso. A vida era boa. Todos os que estavam na nave olharam ao redor.
Reed notou que os do grupo imediatamente voltaram a atenção para Magneto. Parecia estar ouvindo e considerando a situação na mesma intém que Reed. Destruam seus inimigos. Parecia claro, mas, de fato, NTO. Afinal, o que o termo inimigos poderia significar? Aqueles considerados inimigos ou verdadeiro inimigo de alguém, independentemente de ser conhecido como tal? Aquilo era crítico. Sentenças enunciadas como a que ouviam naquele momento dependiam de inescrutabilidade, por conta do expressivo impacto que poderiam causar. O grupo que entendesse o verdadeiro significado da mensagem teria uma chance maior de sair dali ileso, e evitar um banho de sangue desnecessário. Todos os seus desejos. Esse era, para Reed, o ponto em que toda a questão se tornava traiçoeira de múltiplas maneiras. Porque esse ser do além, precisava, ou queria, que eles se matassem? Como ele poderia oferecer a eles tudo o que quisessem se nunca tivera contato com nenhum deles? Como aquilo poderia saber o que eles queriam? Era uma reivindicação de incrível amplitude. E o fato de que havia sido comunicada diretamente em suas mentes, no rescaldo de uma aniquilação galáctica seletiva, sugeria um imenso poder. Por outro lado, Reed já ouvira aquele tipo de reivindicação antes.
mais antiga das seduções, faz o que desejo e serás recompensado. As próximas palavras que foram ditas, embora ditas não seja o termo correto, fizeram Reed ter a impressão de que o ser tinha ouvido seus pensamentos e se dirigia agora a eles. Nenhum de seus sonhos é impossível para mim. Isso seria verdade? Reed pensou. Talvez. Se a inteligência falante podia apagar toda uma galáxia e criar um novo planeta logo em seguida, aquela alegação também poderia ser verdadeira. Ele e os outros integrantes do Quarteto Fantástico já tinham se deparado com muitos seres cósmicos cuja existência era incompreensível e cujos poderes iam além da imaginação humana. Ele ainda estava perdido nessas considerações quando Galactus, um dos outros seres cósmicos, subitamente irrompeu da outra nave, atravessando seu campo de proteção, e se afastou velozmente em direção ao
Asgo brilhante no espaço-tempo, de onde a estranha e atraente imensa. Jen parecia ter vindo. Traicional. D. Victor Von Doom observava enquanto Galactus erguia sua suntuosa K. Peça para fitar a distante fenda no espaço-tempo. Aquele era evidentemente o ponto de origem da mensagem que todos haviam ouvido. Aquela voz não está mentindo, alguém disse.
Destino não deu atenção a eles. Ele continuava ali, observando Galactus se erguer do chão da câmara da redoma e voar em direção à barreira invisível que selava o vácuo do espaço profundo. Isso ele mexer em alguma coisa que desestabilizou, tem que mexer e não mexer de novo. Aí, não, mexer sim, mas parece que o Leandro está com a cabeça um pouco cheia. Está com a cabeça muito cheia, aí está, às vezes, na hora de tomar uma decisão pequena, a cabeça cheia não dá certo. Você. O fio, pelo que mostrou aqui, o fio era meio ruim, né? Tem que mexer. E colocar junto com isso aqui, que é o fio de é novo e grosso, não aguenta mais potência de energia. Às vezes mexeu em alguma coisa que liga, ele vai ter que ligar esse daqui no daqui. Beyonder, Galactus gritou, e Destino instintivamente soube que Galactus havia nomeado corretamente o emissor da mensagem. O ar-condicionado aqui que não pode ligar agora. O Beyonder, sim, aquele que está além, mas o que mais Galactus sabia? E a pouco chega aí. Ouça, Galactus. Eu sinto que você é de além deste universo. Além do multiverso, onde este universo não é nada além de uma facetal. Eu sinto a energia que você possui. Galactus atravessou o campo de força que continha a atmosfera da nave, deixando uma onda e um rastro de energia prismática enquanto se afastava da nave para dentro do espaço. Destino viu sua chance.
Ele então resolveu também saltar para fora da nave espacial e seguir Galactus. A comunicação com Beyonder deixara um eco minguante na mente dos outros, mas na mente antiga de Galactus havia um único pensamento. Você pode extinguir minha fome, ele continuou. Você pode extinguir minha fome incessante da essência viva dos mundos. Faça isso. Eu não vou esperar por esse jogo. Faça meu tormento acabar agora. Destino atravessou rapidamente a brecha que Galactus havia aberto no campo de força, no último segundo antes de voltar a selar-se, preservando a atmosfera da nave e as vidas de todos os passageiros remanescentes. Rapidamente a brecha que Galactus havia aberto no campo de força, no último segundo antes de voltar a selar-se, preservando a atmosfera da nave e as vidas de todos os passageiros remanescentes. Ele seria protegido pelos sistemas de sua armadura e pelo campo de força que seriam projetados por ela a um comando seu. Aquela era sua chance. Galactus estava sendo a isca perfeita. Ele ousara jogar o jogo em sua essência, capturar o poder de Beyonder e colocá-lo à própria disposição. Mas Destino pretendia fazer melhor, pois, se Galactus via apenas o fim de sua fome perpétua,
Victor Von Doom não tinha intenção de acabar com a sua. Ele queria o poder, o definitivo e secreto poder que possuíam os próprios arquitetos do universo. Então, enquanto Galactus se lançava em direção ao buraco no espaço-tempo, Destino ia no seu encalço.